Um assunto que a gente precisa abordar aqui, Samuca, até saber se tem novidades, e muita gente perguntando aqui também, sobre os laterais, né? O centro gravitacional, até falando. Se o Kaique for vendido, o Prates fica. Avançou alguma coisa sobre algum dos laterais podendo ser negociado? Até agora nada, Caramujo. Muita conversa, discussão de valores, mas ainda nas duas aí não estão próximos do que o Cruzeiro pensa para partir mesmo para uma negociação, né? Inclusive eu estava vendo, não me lembro agora o nome do jornalista na Alemanha, falando sobre a questão do Cauã Prats, né? Que está em risco lá a negociação, porque tem o interesse agora do Como tentando levar o Kaique, né? E a gente falou ontem muito sobre isso, né? O Cruzeiro dificilmente venderia os dois laterais na mesma janela, né? E tem uma questão, né? Por exemplo, se negocia o Kaique, aí a saída teria que ser imediata, né? O Cauã, você tem ele aí pelo menos até agosto. Então, estão conversando. Informação é que ainda, sem chegar ali no que o Cruzeiro pensa, e também não tenho informações, viu, pessoal, sobre o Cruzeiro pediu tanto sobre isso aqui. O valor é X, o valor é Y. Então, acho que o melhor é a gente aguardar. A única informação é que os clubes ainda não chegaram no que o Cruzeiro pretende para firmar de vez a negociação, né? Eu vou torcer para ficar um enrola daqui, o outro dali, e no final não vende ninguém, viu, Caramujo? E os dois ficam aí. Melhor cenário possível, de preferência se vier com a renovação de contrato, né? Seria bom valorizar esses moleques aí, mas foi até o Patrick Berger, jornalista lá da Sky Sports, da Alemanha, que falou sobre essa situação aí meio travada de Cauã Prats. Momento, diretores de futebol, Pedro e Rafa, se tivesse que negociar um dos dois, obrigatoriamente tem que vender, quem seria e por quê? E por que não é nenhum deles? Não, se é obrigatório aí, para não fugir da pergunta, eu venderia o Cauã Prats. Por maior potencial que ele tenha, mas o Kaique é um atleta já afirmado, né? Já está aí no profissional, já tem essa amostragem muito bem, muito importante para a equipe. E aí eu venderia o Prats até com uma ideia de manter uma porcentagem. Eu tenho a sensação de que o Prats, se ele cai num Borussia, assim, é atleta para ficar lá no máximo estourando 2 anos, porque depois vai para as principais ligas. Ele tem muito um perfil de lateral de Premier League, mas eu venderia o Prats, o Caramujo. Eu venderia o Prats, mas não agora. Seguraria, conversaria com o staff dele para segurar isso para a janela do final do ano. E, paralelamente a isso, tem que conversar com o Kaique e com o staff dele também, né? De ser uma coisa, de repente, fazer um plano de carreira para ele aqui, melhorar as condições, porque perder os dois, assim, num período de 12 meses, por exemplo, seria bem complicado. Não que o Cruzeiro não tenha na figura do Pedro Lourenço possibilidade de repor, mas é que é escasso, né? Então você perder os dois em um período tão curto seria bem complexo para o Cruzeiro. E aí, se for para vender um, eu tentaria segurar o outro aqui por pelo menos mais um ano e aí, nesse tempo, começar a prospectar opções, né? Temos bons valores na categoria de base, na lateral esquerda, mas um cenário sem os dois precisaria de ir ao mercado. Lembrando, né, que a janela nesses dois países aí, ela se encerra no dia 2 de fevereiro, né? Então, até lá, teremos 12 dias aí de apreensão, né? Vender os dois, eu acharia assim, tinha que ser coisa muito absurda. Eu acharia um erro muito grande do departamento de futebol se negociasse os dois, né? Chegou, aí teria que ser 35, 40 milhões de euros nos dois, né? Na somatória. Aí poderia pensar, mas eu acho bem arriscado, né? Porque hoje o mercado está muito louco. Você vai ao mercado aí, quem que você vai comprar de lateral esquerdo? O Fluminense diz que pagou 5 milhões de euros aí no Arana, né?
e que já estava o Atlético doido para sair com ele, então é maluquice. Inclusive, essa é uma pergunta que o Manuel Vitor falou aqui, ó. Qual lateral vocês buscariam caso o Kaique vá embora? Foi a pergunta, eu acho que podemos estender para o Prats também. E o Vitor Chaves perguntou que se numa eventual saída do Kaique, se o Cuiabano seria um bom substituto. Tem algum nome bom aí? O Cuiabano é muito mais ofensivo do que o Kaique, né? Mas não tem as mesmas valências defensivas. E tá numa pendência, né? O Flamengo tem a questão do transfer ban. Confesso que não tem. Pagou? Não, Botafogo, falei pagou, desculpa. O Botafogo tem o transfer ban, parece que o Cuiabano até tá sendo vinculado ao Vasco da Gama. Ele é do Nottingham, né? O Botafogo vendeu ele pro Nottingham. É uma situação bem complicada, Caramujo. Você falou de um nome ontem que, para mim, seria o único, e aí não sei também, mas é o Juninho Capixaba. Seria o único lateral esquerdo que eu vejo assim em condições. Não sei se nesse feirão do Botafogo o Alex Telles sairia, porque eu acho um baita nome para o futebol brasileiro, mas eu acho que, apesar do feirão, eles esconderam ele lá no estoque lá e não vai deixar ninguém tirar. É uma situação delicada. Por isso que eu acho que essa questão da venda dos atletas aí, pensando nos dois laterais esquerdos, ela é difícil. Até aquela fala de um torcedor aqui ontem, né? Que era mais fácil vender o Jonathan Jesus, porque o mercado de zagueiro tá mais fácil. Nesse sentido, ele tem razão, do mercado de zagueiro ser mais fácil. Mas eu também não venderia o Jonathan, não. Os nomes são esses aí que o Pedro citou, e ainda assim eu acho que eu prefiro o Kaique, sabe? Por aquilo que fez na temporada passada. Eu entendo que o Kaique tem as suas limitações, tem que melhorar alguns fundamentos, né? Cruzamento, esse tipo de coisa. Mas é um jogador jovem que ainda pode aperfeiçoar esse tipo de coisa. E, no geral, do que a posição pede, eu acho que ele fez uma baita temporada em 2025. E a tendência é que siga assim esse ano. Então, eu acho ele, assim, temerário fazer essa venda agora. O Cauã Prats a gente já esperava, né? Eu acho que isso também facilita um pouco, entre aspas, o desapego, assim. E pela idade que ele tem, pelo potencial, não pode perder o timing, e eu entendo que não vai passar desse ano. Se vai ser na janela do meio do ano, na do final, agora, eu não sei. Mas acho que é difícil passar de 2026. E aí eu faria muito esforço junto ao Kaique e o staff dele para construir um plano de carreira para que ele possa ficar aqui no Cruzeiro, porque de fato é um jogador muito, muito especial dentro da nossa liga aí. Pensa quem foram os melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, e assim, eu não trocaria nenhum deles pelo Kaique, sabe? Então isso já diz um pouco daquilo que a gente está vivendo aqui, é bem raro. Se for possível segurá-lo aí por mais tempo, eu faria esse acordo. Tem um outro ponto aí, se não for da parte do atleta, né, uma conversa para, o jogador tem contrato até o final de 2027, então a proposta do Borussia, aí no caso do Cauã, né, a proposta do Borussia é muito boa, mudar de vida e tudo, então vai chegar aqui num valor que o clube considera interessante também, para fazer a venda, porque se não fosse isso, eu não faria a venda agora. A tendência, o Cauã não vai embora de todo jeito. Ele vai ter mais minutos, vai jogar mais aí até agosto, que é quando ele teria que sair. Então, eu não vejo o Cauã desvalorizando até agosto, até o meio do ano. Repito, se não tiver nada, se o staff estiver tranquilinho e pensando até numa possibilidade de renovar, né, que aí o Cruzeiro estaria muito protegido, né, porque se fica até o meio do ano e aí enrola numa renovação, aí ferra, né? Que aí tem que tentar resolver de uma outra forma. Mas, pelo que eu conheço aí da família, do jogador, do staff também, são pessoas bem corretas. Mas se não fosse isso, eu não vejo necessidade alguma de uma venda agora. Daqui 6 meses ele vai estar valendo mais, não tenho dúvida nenhuma disso. Concordo demais, viu? E assim, acho que a gente precisa ter essa paciência, viu, gente? Às vezes 6 meses faz diferença demais para um jogador dessa idade, né?
o valor que, às vezes, o Cruzeiro pode aceitar. Vamos colocar um valor aqui. Talvez se o Borussia chegar em 15 milhões, o Cruzeiro venda. Esses 15 milhões daqui a 6 meses, a gente pode achar que foi barato, entendeu? Porque justamente essa projeção que o atleta tem. E ele vai jogar algumas partidas agora, até por causa dessa rotação de campeonato estadual, brasileiro, depois tem Libertadores, tem Copa do Brasil, ele vai jogar. O calendário esse ano vai ser muito mais exigente do que foi o da temporada passada, até porque a gente fez uma péssima Sul-Americana e saiu muito cedo. E o Prates começou a jogar justamente na Sul-Americana e render muito bem. Então, acho que o Cruzeiro precisa ter paciência. O Cruzeiro não tem que ter pressa para vender, não. O pessoal sugeriu... E substituto, Caramujo, eu não vejo outro nome a não ser o Patrick, né? Ah, não. Não, passa. Você não fez isso, não. Você não fez isso, não. Ué, eu gostava dele aqui, ó. Não, você não gostava, não, sabe? Você tá mentindo pro chat. Você tá mentindo pra nossa audiência.